Olá, meu amigo, minha amiga. Espero que tudo esteja bem contigo. Precisamos romper com os ciclos de violência. Isto implica dizer que nós necessitamos e precisamos urgentemente repensar a maneira como nós estamos vivendo a vida. Precisamos romper com os ciclos da violência ou das violências. E não, isto nada tem a ver com autossabotagem, isto nada tem a ver com nos calarmos para não tumultuarmos, isto nada tem a ver com o sofrer violências e promover violências em nome de um amor doentio, em nome de uma, às vezes até mesmo de uma fé doentia, cega e anticristã. Precisamos romper com os ciclos da violência. Precisamos romper com todos os tipos de violências que atingem a integridade humana, destruindo seus direitos e negando, de certa forma, o direito de vida e de vida em dignidade. Precisamos romper com tudo aquilo que implica em usurpação ou usurpações das condições que promove dignidade ao outro, à pessoa humana. Precisamos romper com os ciclos de violências. É verdade, na vida, meu amigo, minha amiga, temos muitas intercorrências. Todos nós passamos por situações delicadas, situações que nos foram comprometedoras. Talvez você que está ouvindo esta reflexão juntamente comigo neste momento, talvez você não tenha sofrido bullying, talvez você não tenha sofrido preconceitos, assédios, discriminações. Talvez você nunca tenha sido lesado, talvez você nunca tenha sido roubado, talvez você nunca tenha sido manipulado, nunca tenha sido enganado, mas talvez você já passou por tudo isso, assim como eu, em algum momento da nossa vida. Em vista disto, há um conselho bíblico muito válido para mim e para você. A ninguém pagueis o mal com o mal. O apóstolo São Paulo escreve esta orientação dentro de um contexto específico aos nossos irmãos de Roma, lá no capítulo 12, versículo 17, a parte A. A ninguém pague o mal com o mal. O que o apóstolo Paulo nos convida a fazer é romper com os ciclos da violência. Em algum outro momento anterior ao apóstolo Paulo, Jesus, ele nos orienta, ele nos ensina com a sua grandeza de vida, com a sua humildade, e nos diz assim: se alguém lhe ferir a face direita, dar-lhe também a esquerda. Obviamente você sabe muito bem que Jesus não está te falando e me falando e falando para os ouvintes da época para se subjugar a uma realidade de violência, para se subjugar a uma condição de vida em que ele seria constantemente violentado. O que Jesus está dizendo é: rompa com o ciclo da violência. E o apóstolo Paulo interpreta isso nos dizendo assim: não pague o mal com o mal. Isto tem conotações específicas, tem fundamentos precisos e grandiosos para a nossa reflexão de vida e fé. E obviamente não iremos falar sobre isso aqui com detalhes, mas eu diria que eu e você precisamos romper com os ciclos da violência. E a violência é um mal que prevalece em nossas estruturas, em nossas relações e em nosso ser. Ela parece ser indestrutível e de fato é. Se
ela depender somente de nós para ter fim. Mas, como ela não depende somente de nós, existe o Deus eterno que um dia porá fim a tudo isso. Nós temos a esperança de que um dia todos os tipos de violência terá fim. A violência, para ser vencida, não depende somente de nós. A violência, no curso da história, modifica suas formas de manifestação e ganha espaço e legitimidade a partir da internalização psíquica que destrói em nós, inclusive, o senso quanto ao poder destrutivo da mesma e nos convence de sua normalidade. Como disse certo pensador, a vitalidade subtrai a violência de toda e qualquer visibilidade e publicidade, sendo que o próprio agressor se torna invisível. Será que nós chegamos nesse nível de não conseguirmos ter mais capacidade de perceber o que é a violência? Se estamos sofrendo ou praticando violência de uma forma inconsciente ou até mesmo consciente, precisamos tomar cuidado, precisamos repensar a maneira como nós estamos vivendo e precisamos ter coragem de romper com os ciclos da violência. Nós precisamos romper com os ciclos de violências que persiste tanto em nossas estruturas, nossas relações e em nosso ser. Se temos algum compromisso com a vida, precisamos romper com o ciclo da violência ou com os ciclos de violência. O que levamos à frente define o que temos em nosso ser. O que levamos à frente quando o assunto é repetir ou parar com a violência reflete se amamos e apreciamos a vida ou se somos indiferentes e desprezamos a mesma. Precisamos ser útil na vida e, neste sentido, romper, rejeitar e denunciar todo e qualquer tipo de violência ao nosso redor. Todos temos uma história em que alguma situação de dor e sofrimento pode ter nos atingido. Nossa vida é marcada por diversas situações boas e tantas outras ruins que compõem nossa experiência de vida, que inclusive reflete o que nós somos enquanto pessoas e que de certa forma determinam quem somos enquanto sujeitos e o que seremos enquanto humanidade. Quantos de nós não fomos violentados em algum momento? Quantos de nós não sofremos agressões verbais, físicas ou psicológicas? Quantos de nós não nos encontramos em algum momento entregues a relacionamentos em que a mentira, o engano e outras características nocivas à vida e à humanidade prevaleceram, e não somente isto, são replicadas e reproduzidas, passadas à frente de forma natural e sem reflexão. Tal atitude não somente fere a natureza sagrada do outro, mas usurpam dignidades e direitos em muitos momentos. Eu já passei por muitas situações assim, não tenho dúvidas que também já promovi as repetições de muitos ciclos violentos e maldosos. Mas um dia eu tive que parar e refletir o que eu estava fazendo com a minha vida e com a vida do meu semelhante. Em algum momento da vida, vi a necessidade de romper com tais ciclos que me fizeram mal e fizeram mal a muitos ao meu redor, até aquele despertamento. Decidi não levar nenhum ciclo depreciativo da vida avante. Decidi que em mim todo ciclo violento e maldoso não iria à frente. A verdade é que muitas vidas são ceifadas e injustiçadas por repetições de ciclos. Ciclos violentos, maldosos, malignos, ciclos mortais. Isto implica dizer que há uma necessidade de compreendermos que precisamos de fato romper com os ciclos de violências.
Expressões tipo sempre foi assim, aprendi desse jeito, é difícil mudar, a mudança não é tão fácil, tento, mas não consigo, não é problema meu, não foi a minha intenção, prometo que vou melhorar, não depende só de mim, e tantas outras expressões que são expressões que, na maioria das vezes, tendem a alimentar ciclos violentos e maldosos. São expressões de pessoas indispostas a querer pôr fim nos males que historicamente reinam em nossos espaços e nossos relacionamentos, que reinam em nossas vidas. Precisamos estar dispostos a fazer com que nenhum tipo de violência vá à frente. E sim, isto precisa sair da esfera da utopia. Mesmo que a vida seja cheia de utopias, a utopia é um conceito filosófico cravado no século XVI pelo filósofo Thomas More, que implica o ideal de uma sociedade em que o insignificante e o desnecessário dentro do argumento não ocupa lugar. Ou seja, o conceito de utopia idealiza uma sociedade perfeita. Percebe-se que a utopia é também uma realidade possível e necessária a se pensar. Mas não temos tempo para pensarmos sobre isto aqui. Voltemos aos ciclos de violências que precisamos romper, que precisam ser rompidos. Quebrar todo e qualquer tipo de ciclo de violência é uma necessidade humana e pode ser uma realidade plena e vivida. E não, a violência não terá um fim por nós mesmos. Ela sempre vai existir até que o Criador eterno vença e definitivamente lhe dê um fim. Pois, como disse Jesus em um contexto específico, no princípio não era assim. Mas saber que os ciclos violentos e maldosos persistirá independente de nós não nos tira o direito de termos posturas que findam com tais realidades a partir de nós. Em outras palavras, precisamos romper com os ciclos de violências. Hoje vivemos uma era em que a internalização intrapsíquica da violência nos faz tratar a mesma como normal, mas violência não é normal. A violência física não é normal, a violência psicológica não é normal, a violência moral não é normal. É a violência que reina por meio da mentira, do engano, da manipulação, da agressão, seja ela verbal ou não, não é normal. Não podemos perder a capacidade de diferenciar a violência real da verdadeira não violência. Precisamos ter coragem para rompermos com os ciclos violentos que tanto persistem em nossas estruturas, em nossos relacionamentos e em nós mesmos. Precisamos romper com tudo isso. Até quando a mentira vai ser alimentada por mim e por você? Quebrar os ciclos da violência é pensar esses princípios. Até quando a injustiça, a desumanidade prevalecerá passando por nós? Até quando a morte alheia e a usurpação de direitos serão normais e comuns para nós? Quebre ciclos. Quebre os ciclos violentos que vierem até você. Construa uma história diferente. Construa uma história digna. Construa uma história humana. Construamos uma história digna de nossa existência. Rompa com ciclos de violência, não permita que o mal vá à frente passando por você. Que Deus nos dê coragem para podermos romper com os ciclos da violência que reinam, que prevalece em nós, através de nós, em nossas estruturas e de formas muito dissimuladas, de forma muito disfarçadas, e que somente Deus pode nos dar discernimento para perceber. Um abraço, fique com Deus.